E se eu dissesse para vocês que Provérbios 31 não foi escrito destinado às mulheres, e sim aos homens? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando sobre um estudo que eu fiz em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, que fala sobre a mulher virtuosa, que a gente bem conhece esse texto. E se você não conhece, vou apresentá-lo a você hoje. Eu estou aqui com essa Bíblia que eu fiz algumas anotações nela, que ela vai ser importante também nesse estudo. Essa Bíblia aqui, ela é uma paráfrase, tem vídeo no canal falando sobre ela, que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, mas principalmente eu vou mostrar para vocês essa Bíblia aqui, ó, que eu estava começando a fazer o meu estudo nessa Bíblia e falei para vocês que eu ia fazer bem devagarzinho esse estudo e eu finalizei o estudo, pelo menos por enquanto. Só que eu acho que eu consegui entender melhor o texto. Ó, eu fiz algumas anotações aqui, anotei essa página, tá vendo? Essa página ela é adicionada, ela é uma página bem fininha. E também tem vários vídeos no canal sobre essa Bíblia aqui, tá bom, gente? Essa aqui, ó, Ter Purpose Book, da Purpose Paper. É uma Bíblia com texto Almeida século XXI, é uma Bíblia bem interessante. Tem vários exemplares diferentes para o público feminino e o público masculino. E essa minha aqui eu já decorei, já organizei. Mas enfim, eu queria trazer para vocês o estudo completo sobre esse trechinho aqui que nós temos bem nessa página. Aqui para mim ficou bem separadinho, ó, ficou bem divididinho bem nessa página. Então a gente vai focar no que está escrito aqui e eu vou tentar ler para vocês tudo que está escrito aqui, mas também tem escritos em outras Bíblias, como eu mostrei para vocês. Só que por que eu consegui chegar no entendimento mais aprofundado desse estudo, desse trecho? Como eu falei com vocês, esse trecho aqui não é um trecho destinado à mulher, e sim ao homem. O porquê que eu cheguei nessa conclusão? Ó, eu tô com essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia bilíngue, e ela é da Thomas Nelson, e ela traz o texto em inglês e em português. E na parte em inglês, ela traz a versão NIV, que seria a NVI em inglês, e aqui na versão em inglês, ela traz uma esposa de nobre caráter. Quem a encontrará? Aí isso me chamou a atenção. Por que a versão em inglês traz esposa de nobre caráter? Quem a encontrará? Quando na versão em português fala assim, uma mulher de valor, feliz quem a encontrar. Não é nenhuma pergunta, aqui na versão em português. Já na versão em inglês, além dele ter feito questão de colocar como uma pergunta, ele ainda trouxe uma esposa de caráter nobre, de nobre caráter, de bom caráter. Quem a encontrará? Ela vale muito mais do que rubis. Aqui na versão em inglês. Então eu fui e comecei a pesquisar sobre, inclusive esse texto aqui, ó, essa versão aqui, lá no livro de Ruth, usa a mesma expressão, ó. Deixei lá para o livro de Ruth. Tem vídeo no canal também mostrando essa Bíblia aqui completinha, se vocês ainda não viram. Vão lá dar uma olhadinha, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá, gente? Para vocês acompanharem. Ó, aqui, ó. Nobre caráter. Tá vendo? Aqui também em Ruth, quando é falado sobre Ruth. Aí ele fala mais ou menos assim: todos dessa cidade, todos da minha cidade sabem que você é uma mulher de nobre caráter. Aqui na versão em inglês. Já na versão em português fala: você é uma mulher de valor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, só que isso daqui foi só a ponta, vamos dizer, de tudo que eu comecei a pesquisar. Isso me chamou a atenção. Aí agora eu já citei essa Bíblia aqui. Ó, ela é muito interessante, a versão NVI em inglês, ela é mais contemporânea do que a NVI em português, só que há alguns lugares que ela traz uma profundidade muito mais precisa do que a NVI em português. Apesar das duas serem da Bíblica, a comissão de tradutores que ficou em cargo da versão em português e da versão em inglês são equipes tecnicamente de forma diferente, um pouco diferente. Então,
O pessoal que trabalhou na NVI em inglês, eu acho que foi mais preciso em alguns casos que para mim são muito importantes. Vamos lá, eu já citei ela e depois eu vou trazer para vocês também um comentário bíblico. Ó, esse daqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. E eu escrevi nessa Bíblia aqui, ó. Por muito tempo, eu entendi e vi essa passagem pela perspectiva errada. E, inclusive, eu já tinha falado sobre isso com vocês aqui no canal. Não de tudo errado, mas eu não tinha entendido exatamente o que o texto estava querendo me transmitir. E as bíblias de estudo que tinha à minha disposição não trazia tanta clareza sobre essa forma correta de ver o texto, como se ficasse mais na parte de enaltecer a mulher. Mas vamos lá. Esse texto não é para as mulheres, e sim para os homens, como um manual ou uma lista descritiva de que tipo de mulher eles devem buscar, procurar e considerar para se tornar suas esposas. Exemplo. Aí eu botei 3 pontos, mas tem mais, tá bom? Eu só citei de exemplo. Exemplo. Ter um caráter nobre, um bom caráter. Ela se preocupa, ó, 2. Ela se preocupa com o bem-estar do seu marido. 3. Ela considera antes de comprar para não colocar o marido em dívida. Aí continua, isso daqui já é outra coisa, isso aqui já é referente ao livro de Eclesiastes. Mas isso daqui eu encontrei dentro do texto, estudando de forma aprofundada, tendo esse olhar mais apurado. Ó, eu até escrevi algumas coisinhas aqui, porque isso daqui é uma paráfrase, mas é uma paráfrase boa, ela é a versão viva, mas o texto que eu estudei em si não tem tanto a ver com o texto apresentado na paráfrase. É porque eu queria escrever o que eu acabei de falar com vocês em algum lugar, e eu escrevi nessa Bíblia, e aqui, se vocês perceberem, está uma escrita um pouco mais pessoal, então eu escrevi nesse exemplar. Aí eu vou agora mergulhar na outra Bíblia, no estudo mais completo. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Judaica Completa, que é da editora Vida, ela me ajudou muito nesse quesito, porque ela traz também, na parte dela, ela traz o texto de forma muito interessante. E eu pensei assim, por que essas Bíblias estão trazendo esses termos? Ó, aqui, ó, eu escrevi também algumas coisinhas nessa página. Só que, principalmente, eu vi o próprio texto, a própria versão que é apresentada nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Judaica Completa, que é a BJC. E, inclusive, eu anotei aqui, ó, como na New King James Version, traz também em um trecho da Bíblia. Depois eu vou falar para vocês sobre isso. Vamos lá, tudo devidamente apresentado. Agora eu vou ler o texto e vou começar a falar com vocês sobre. Ó, mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Ou ela vale muito mais do que rubis. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Esse e nunca lhe faltará coisa alguma não refere-se à mulher, e sim ao homem. Não é referente que nunca vai faltar coisa alguma para a mulher, e sim ao próprio homem. Não está falando referente ao homem. Olha só, deixa eu ler aqui outras versões para vocês entenderem um pouco melhor. Ó, essa daqui é a New King James Version que eu falei com vocês. A tradução fica assim: quem encontrará uma esposa de caráter nobre? Pois o seu valor excede muito aos de rubis. O coração de seu marido confia nela plenamente. Por isso, a ele não faltará nenhum proveito. Tá vendo? Nenhum proveito. E, inclusive, concorda com a BJC, que eu acabei de citar. Ó, quem pode encontrar uma esposa exemplar? Aqui ele usa a palavra exemplar, mas nas outras versões que a gente vai ver, usa tudo o caráter nobre. Seu valor excede ao de pérolas. Seu marido confia nela de coração e ela trará muitos recursos para ele. Tá vendo? Foca em que o homem nunca vai sentir falta de nada. Não é a pessoa ali da frase,
Não é a mulher, e sim o homem. Eu achei muito interessante prestar atenção nessas questões, porque parece que esse texto está conversando com a mulher, mas ele não está conversando com a mulher, ele está conversando com o homem. E deixa eu, aqui, ó, aqui eu coloquei a versão em inglês da NVI e da CSB. Uma esposa de caráter nobre, quem a encontrará? Que é a tradução já, né, dessas duas versões. NVI em inglês, que seria a NIV, e a CSB, que é uma versão muito utilizada lá nos Estados Unidos. O pessoal tem gostado muito, mas ela não tem um exemplar compatível a ela aqui no Brasil, que seria assim bem compatível a ela. Vamos lá. Ó, aí agora a gente entendeu essa parte. Eu vou continuar lendo o texto, depois a gente entra nas explicações mais técnicas. Ela lhe faz bem, ó, versículo 12. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida, e não mal. Tá vendo? Ela faz bem ao marido. Busca lã e linho de boa vontade. Trabalha com as mãos. É como os navios mercantes, que de longe trazem alimento. O versículo 14 é um comparativo. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família, distribui tarefas às suas servas, como se ela administrasse bem a sua casa. E ela aqui, no caso, tem servas, né? Se ela não tiver servas, né, pode ser que ela até dê tarefas aos seus filhos. Mas a questão aqui é que ela consegue administrar, consegue reger bem esse lar na parte que lhe cabe fazer. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Olha só esse versículo 16, na versão BJC, que é a Bíblia Judaica Completa. Olha só, versículo 16. Ela analisa um campo, então o compra, e com o seu lucro planta uma vinha. Tá vendo? Aí eu fiquei pensando, por que o texto está trazendo essa perspectiva agora? Aí eu trouxe um textinho sobre isso, ó. Seja o que for que faça, resultará para o bem através da administração prudente. Muitos entram em dificuldades quando compram, sem considerar se é o momento apropriado para adquirirem através da dívida. Ela provê bem para a sua casa e economiza para depois, que é o versículo 16, tá vendo? Ou seja, aqui está falando sobre ponderar bem na hora de comprar, na hora de administrar bem os gastos da casa, mas no sentido até mesmo de, se a gente aplicasse para os tempos de hoje, às vezes nós queremos coisas, né? Nós mulheres gostamos de comprar coisas e de querer possuir alguma coisa. Vamos dizer, eu quero comprar uma Bíblia, eu quero comprar um vestido, eu quero comprar um item que eu vi que eu achei muito interessante, que me chamou os olhos, por causa disso, disso, disso. Só que às vezes ela não está tendo noção da questão administrativa financeira da casa. E o marido às vezes fica mais nessa parte, ou ele tem uma visão mais a longo prazo, que se comprar aquele produto agora, vai prejudicar financeiramente a renda familiar. Então, muitas das vezes fica a cargo do marido fazer esse tipo de coisa. Só que imagine que a esposa, que era uma mulher de nobre caráter, uma mulher virtuosa, uma mulher honrada, ela leva isso em conta na hora de comprar. Ela faz toda essa avaliação, ela considera, ela pondera para que isso se torne algo produtivo para a família e isso não venha trazer nenhum tipo de peso de forma financeira para o seu lar, para a sua família, para o seu esposo. Então, estudando sobre, eu acho que o versículo 16 está apontando nessa perspectiva. Não está falando no sentido de que ela trabalha fora, e sim que com a boa administração dela, ela ajuda na renda da sua família. Ela evita gastos desnecessários ou num tempo errado que possa até gerar dívidas para a sua família. Ó, dedica-se com determinação e se esforça. Aqui já foi o versículo 17, ó.
Versículo 17. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, e de noite sua lâmpada não se apaga, tá conversando com o que o texto já tá falando, só que tem pessoas que entendem que quando fala sobre isso aqui, fala também sobre o fato de que ela, quando, vamos dizer, quando o marido dela procura ela à noite para ter intimidade com ela, ela sempre está à disposição dele, na maioria das vezes, né? Claro que há dias e dias, mas a questão é que ela não é por estar muito ocupada com seus afazeres ou ela está muito atarefada que ela não vai lidar com essa parte que é importante para o relacionamento, é importante para o casal e que ela até mesmo vai ter como, tipo assim, não, isso daqui é importante para que eu viva, para que essa parte é importante. Mas também pode entender que, de uma forma mais falando sobre a administração do lar e a administração de forma financeira da família, como se essa renda tivesse bem assegurada. Também pode se entender desse modo. Ó, com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. O que fala o versículo 19? Ela é uma mulher prendada, uma mulher que costura, uma mulher que sabe trabalhar com as mãos no sentido de costurar roupas, de fazer roupas, sabe? Ela até, vamos dizer, costura roupas que se rasgaram e precisam ser consertadas. Ela busca por esses tipos de funções e também lida com isso. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Olha só que interessante. Não quer dizer que ela participe de obras sociais. Pode ser que ela participe, sim, pode ser. Só que o principal aqui é, tipo assim, tem muitas pessoas que ficam falando assim, ai, tadinho de fulano tá necessitado. Mas na hora de ajudar alguém realmente que está precisando, não tem esse ímpeto de ajudar ou fica arrumando obstáculos ou desculpas para não ajudar a pessoa. Uma pessoa que surgiu precisando de algum tipo de ajuda financeira, de alguma forma, uma oportunidade, e às vezes o marido tem a intenção de ajudar, mas a mulher fica fazendo força contra. Aí pensa assim, será que ela realmente tem um coração generoso? Porque ela, vamos dizer, fica assim, ai, tadinho, coitadinho desse grupo de pessoas, coitadinho. Só que na hora de agir em prol de ajudar alguém que está precisando, de uma mão amiga, de uma ajuda, vai na contramão disso. Então, é como se você começasse a perceber isso na prática da pessoa, entendeu? No dia a dia do que vai acontecendo. Ó, quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Volta a falar sobre administração, sobre, por exemplo, o ganho do marido, né? É o suficiente para suprir todas as necessidades daquele lar. Por quê? Porque há uma boa administração. Ela, tipo, se preocupa com todos esses pontos que a gente só sente falta quando chega o frio. Por exemplo, você só sente falta de agasalhos quando chega o frio. Mas ela já se preparou para esse momento com aquilo que tinha à disposição dela, mas ela já deixou tudo no jeito, sabe? E isso também tem um nome, é proatividade. Eu acho que é uma pessoa proativa. Vamos lá. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Olha só que bonito, né? Aí volta a fala. Ela trabalha com as mãos, mas ela não fica buscando só por uma mesma forma de conseguir aquilo que ela precisa. Tipo, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Ela busca meios também de ela mesma fazer talvez comprando de forma mais simples, ela mesma costurar coisas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Não é porque ela é uma mulher prendada, ela costura, ela limpa a casa. Não é. O foco aqui não é esse. O foco aqui é que, por meio dessas atitudes, você percebe que essa mulher, ela é uma mulher de bom caráter. Por quê? Por que isso se reflete? Por que por meio dessas atitudes aqui, percebe-se que essa mulher, ela tem um bom caráter?
Aí vai entrar aqui num texto que eu já vou falar com vocês, mas eu vou ler só um textinho para adiantar. Olha só. O caráter nobre não é um dom estático que a mulher simplesmente ganha. É algo construído através de escolhas diárias, disciplina moral, postura diante do caos e o temor de Deus. Remove o tom de elogio, em vez de ser apenas um adjetivo de mera exaltação superficial, funciona como um chamado à maturidade e ao dever de cultivar uma firmeza ética inabalável. Tá vendo? Aí, tipo assim, isso é refletido nesse modo de agir. Nesse modo de agir aqui, você percebe essa construção, você percebe essa busca, você percebe essa dedicação dessa mulher se tornar cada dia mais uma mulher de caráter nobre, de caráter honrado, de bom caráter. Não é uma coisa assim, eu nasci com bom caráter. Não é isso. Você constrói isso ao longo da sua vida e você se esforça para alcançar esse lugar diante de Deus, consequentemente diante dos homens. Então, é uma busca constante, é um esforço constante. Aí, quando acontecem situações ao longo do dia a dia, ao longo da vida, você percebendo como essa mulher age, você vai perceber se essa mulher ela está buscando ter um bom caráter, se ela está se esforçando para alcançar esse lugar, ou se ela não está fazendo força nenhuma, sabe? Ela está indo no sentido oposto e ela acha que ela é especial mesmo assim porque ela é especial, sabe? Tipo assim, é como se fosse como tá escrito aqui, que ó, como se fosse uma coisa bem superficial, sabe? Mera exaltação superficial, como se fosse apenas algo superficial mesmo. Versículo 23. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento. Aqui seria nos portões da cidade. Ou seja, visto na visão dos homens da cidade, das pessoas importantes, ela é bem vista. Como se, quando se assenta entre os anciãos do povo. Ou seja, ele é respeitado. Quando ele se assenta, esse homem recebe elogios por causa da boa conduta da sua esposa, da conduta de bom caráter de sua mulher. Ele recebe elogios e ela é reconhecida nos portões da cidade, no sentido de que as pessoas percebem, por meio das atitudes dela, que ela realmente é uma mulher exemplar, virtuosa, de bom caráter. Abre sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha só que bonito isso aqui, né? No versículo 26, na versão Bíblia Judaica Completa, tá assim, ó. Quando abre sua boca, fala sabiamente. Em sua língua, há instrução amorosa. Ou seja, quando ela fala alguma coisa, ela traz palavras de sabedoria, agrega valor. Não quer dizer que nunca ela vai falar uma bobagem, não é isso, mas tipo assim, ela busca por trazer palavras sábias, porque as palavras que ela busca alcançar são palavras vindas de Deus, sabe? Tipo, ela busca por conhecimento, por entendimento, por se aperfeiçoar também no entendimento, não só fica no âmbito da parte, vamos dizer, eu vou lidar com essas funções aqui, cuidar da casa e tudo mais. Essa parte eu não quero saber. Ela não se limita a isso, ela também busca por conhecimento, por entendimento, pela sabedoria que ela sabe que vem de Deus. Inclusive, essa sabedoria ajuda ela a colocar na prática da sua vida questões importantes, leva ela a chegar a entendimentos importantes que muda muitas vezes o modo de agir, sabe? O modo de se posicionar. E eu tinha escrito uma notinha para isso, ó. Aqui fala da confiança em Deus mediante a qualquer situação e também na confiança da salvação dos seus. Tá. Sim, aqui eu já estava no versículo seguinte, ó. Força e dignidade são seus vestidos. Aqui eu achei muito bonito. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Essa parte aqui, ó, não se preocupa com o seu futuro. É isso aqui que eu acabei de falar. Aqui fala da confiança em Deus mediante a qualquer situação. Sabe? Tipo, vamos dizer, aconteceu uma tragédia. Ela não é abalada porque ela confia em Deus.
e também na confiança da salvação dos seus, sabe? Ela confia que Deus é poderoso para alcançar a vida de seus filhos, mesmo que talvez eles estejam vivendo uma situação de, eu não quero Deus agora, sei lá o que, alguma situação assim, ela confia que Deus alcançará a vida de seus filhos, sabe? Deus, ele é poderoso para fazê-lo. Então ela confia, ela ora, ela entrega nas mãos do Senhor e ela confia. Então ela não se preocupa com o futuro. Ela não sente medo do futuro. Ela, tipo assim, ela pode até ficar apreensiva, mas ela confia que Deus é poderoso para resolver todas essas coisas. E aqui, ó, quando eu botei assim, força e dignidade são os seus vestidos, eu coloquei aqui duas conexões em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Vamos lá dar uma olhadinha para a gente ver, ó, 1 Timóteo 2. Essas notinhas aqui eu fiz faz tempo já. Eu sei mais ou menos o que o texto traz, só que eu queria mostrar para vocês. E ler também, né? É importante. 1 Timóteo, aqui. 3, não, é 2, 9 e 10, vamos lá. Ó, do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam ser de Deus. Olha só, vistam-se de boas obras. Tá vendo? Conversa exatamente, ó. Ela se veste de força e dignidade. Inclusive, na outra versão, concorda com o que está escrito aqui. Ela se veste, os seus vestidos são força, ela é vestida de força e dignidade. Agora vamos ver lá o que está em 1 Pedro. É 1 Pedro depois de Tiago, né? Eu sempre esqueço onde é que é 1 Pedro. Primeira Pedro 3, 3, 4. 3, 4, vamos lá. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, como um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Olha só que bonito, né? Fala exatamente com o texto, conversa com o texto. Você vê como é que a Bíblia, ela se completa. Ou seja, a atitude dessa mulher demonstra quem ela é por dentro, por meio das obras, das atitudes dela, por meio das ações dela. Não quer dizer que a ação dela valida a salvação dela, não é isso. A obra dela, a atitude dela reflete quem ela está sendo por dentro, quem ela está buscando ser de forma verdadeira, sabe? A gente consegue perceber isso por meio das ações dela e por meio do que ela nutre dela mesma, sabe? Ela não fica naquela parte superficial. Isso quer dizer que ela não pode se arrumar? Não, não é isso. Se ela fizer tudo isso e ainda ficar super linda e arrumada, que ótimo. Mas a questão aqui é o que mais importa, é o que está dentro dela e que transborda para fora por meio das suas atitudes, do seu posicionamento. Ó, deixa eu ver aqui. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Olha aqui, versículo 27. É exatamente o que eu já havia falado, mas confirma, né? E ela não se entrega à preguiça, né? Procrastinação e tudo mais. É muito difícil a gente fugir disso daqui, porque hoje em dia a gente tem vivido numa era que tudo a gente começa a procrastinar. Mas a gente deve fugir disso. A gente deve fugir dessa atitude ou desse ciclo vicioso que a gente é levado a ficar nesse lugar. E a gente deve não se entregar à preguiça, ao desânimo, e sim buscar sempre estar em movimento, sempre estar nos movimentando. Não estou dizendo que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, mas você sempre tem que estar em movimento, você tem que estar lendo alguma coisa, sempre tem que estar buscando o que eu posso fazer de melhor nessa área, como eu posso louvar a Deus hoje, como eu posso engrandecer ao meu Senhor hoje, o que eu posso fazer para ficar melhor do que eu sou agora, sabe? Sempre estar em constante movimento. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido
também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas. Olha só que bonito, né? Ele elogia a sua esposa, né? Então, ele está muito satisfeito com as atitudes de sua mulher, mas ele consegue perceber que, apesar de existirem outras mulheres virtuosas, ela se sobressai. Olha só que interessante aqui, olha só. No versículo 29, eu vou até passar alguma corzinha aqui para chamar a atenção para vocês, olha só. Aqui eu vou passar de rosa, só para destacar mesmo, não tem um motivo específico pela cor, não. Ó. Aqui nesse versículo que eu acabei de destacar, ó, muitas mulheres agem de maneira virtuosa. Olha aqui. Quando fala aqui, ó, no começo, mulher virtuosa, quem a achará, não está trazendo o sentido de que é impossível encontrar essa mulher. Não é isso. É que o homem, quando buscar por uma esposa, ele precisa mirar numa mulher de nobre caráter. Ele precisa ter esse tipo tipo assim, de olhar para as mulheres. Ele olha para as mulheres e ele busca nelas um bom caráter, uma boa conduta, ser uma mulher temente a Deus, ser uma mulher honrada, ser uma mulher que busca crescer e melhorar a cada dia mais. Não quer dizer que não existam mulheres virtuosas. Olha aqui. Muitas mulheres agem de maneira virtuosa, tá vendo? Ou seja, não é algo assim, tipo, é impossível de encontrar, mas quer dizer que o homem deve olhar para as mulheres e buscar por esse tipo de qualidade, e não olhar só para a beleza, ou, vamos dizer, algo que com o tempo se desfaz, tipo, ela é muito carinhosa e tal, mas isso na vida prática, isso se sustenta, isso se sustenta a longo prazo, ou isso implica no caráter dela, na honra dela, o que que isso interfere, sabe? O homem tem que levar em conta todas essas coisas. Mas vamos lá. A beleza é enganosa, ó, acabei de falar, no versículo 30. E a formosura é vaidade. Aqui, ó, aqui eu até uso o termo vaidade. Se a gente vê em outra versão, fica diferente, ó. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço. Esse é o trabalho elogiado em público. Aí aqui poderia ser elogiado nos portões da cidade. Tá vendo? Quando o marido ele vai nos portões da cidade e os homens elogiam ela no sentido de que reconhecem como ela é uma mulher nobre, uma mulher digna diante de Deus e diante das outras pessoas. Aí esse finalzinho aqui, ó, nessa versão aqui tá assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês verem. Ó, a partir do versículo 30. Deixa eu ler o versículo 29 aqui também, ó. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você ultrapassa todas. Olha só como é que ficou bonito, né? Ó, o encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer. Aqui, tá vendo? Eu falei encanto, porque às vezes você esbarra com uma mulher encantadora, mas pode ser enganoso. Então você tem que olhar além do encanto que ela tá te apresentando, ou que ela tá dizendo ser, sabe? Pode ser enganoso, não quer dizer que uma mulher virtuosa, uma mulher de bom caráter, não seja encantadora. Claro que ela é encantadora. Ó, vamos continuar aqui a leitura. Mas a mulher que teme Adonai será louvada. Que ela receba a recompensa merecida, que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Ó, como eu falei com vocês, quando ela foi elogiada às portas da cidade, aí aqui concorda com o texto, tá vendo? Fica bem interessante. E a questão aqui não é que ela vai ser recompensada pelo seu esforço com a intenção de que ela vai fazer tudo isso porque ela quer ser recompensada. A recompensa dela é ver sua família feliz, ver o seu lar crescendo a cada dia, o seu relacionamento com o seu esposo ser bem nutrido, ser um relacionamento saudável. Então, isso já é a recompensa dela, mas ela vai ser recompensada por Deus principalmente. Por quê? Porque o foco dela é no que Deus vai trazer de recompensa para ela, que é a salvação, que é a sua família estar
firme em Cristo Jesus, né? Isso é a maior recompensa, né? A salvação, a família para toda a salvação para toda a família. Mas a questão é que essa recompensa vai vir de Deus. Mas é claro que o marido reconhecer todo esse desenvolver da sua esposa e a forma de agir correta de sua esposa, isso também é muito legal, isso também é muito interessante. Aí eu escrevi esse texto aqui que eu já li para vocês, e aqui eu comecei escrevendo algumas coisinhas, ó, eu coloquei aqui, esse texto fala com o homem, que tipo de característica ele deve procurar em uma mulher para que venha a ser sua esposa. Aí, tipo assim, quando o homem olhar para uma mulher, ele deve buscar por esse tipo de qualificação. E qualificação, inclusive, uma dessas qualificações é a mulher que teme ao Senhor. Ela temer ao Senhor, ela buscar por agradar a Deus em todas as coisas que ela faz. Esse é um ponto muito importante, inclusive quando uma mulher também estiver pedindo a Deus, permita que eu alcance um marido, um esposo, que ela venha pedir que ele seja temente ao Senhor. Sabe, uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus acima de todas as coisas. Sabe, o foco dela não está nem em agradar o outro, e sim, principalmente agradar a Deus. Aí, na sequência, vem agradar as outras pessoas, porque tratar bem o outro, amar o próximo, faz parte em amar a Deus. É importante que você, ao amar a Deus, você também ame o seu próximo, sabe? E ela vai sim procurar estar bem com o seu esposo, agradar o seu esposo, cuidar bem de seus filhos, mas a questão aqui é que o ponto principal da vida dela, ela é temente a Deus e ela vive com o objetivo, ela busca viver no objetivo de ser agradável aos olhos de Deus, principalmente. Aí eu vou virar a página aqui, eu vou mostrar para vocês, só que antes eu queria ler lá em Ruth. Ó, aqui nessa Bíblia aqui, os livros são divididos de forma diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ruth é depois de Provérbios aqui. Ó, Ruth 3, só para mostrar para vocês que se vocês acham assim, mas como é que eu posso entender que tipo de mulher demonstra ter essas características no texto bíblico e como é que eu consigo identificar as atitudes dela? Um exemplo prático para vocês é Ruth. Ruth está na Bíblia. Olha só o que está escrito aqui, no capítulo 3, do versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 10. Ele disse: que Adonai abençoe, minha filha. Sua última gentileza é maior do que a primeira. Olha só o que ele falou, gentileza. Só que não é uma atitude superficial e falsa. É uma atitude bem fundamentada em um bom caráter. Ó, pois você não foi atrás de rapazes, nem de ricos, tampouco de pobres. Isso daqui entra no contexto de todo o livro. Aí você precisa entender para entender o que ela está falando. E agora, versículo 11. E agora, minha filha, não tema. Eu farei para você tudo o que disser. Porque ela havia pedido algo importante para ele, para que ele fosse o resgatador dela. Pois todos os líderes da cidade, dentre meu povo, sabem que você é uma mulher de bom caráter. Olha só, ela é vista por todos como uma mulher de bom caráter. Não é uma coisa que só ele percebeu, mas ninguém está percebendo. As pessoas em volta percebem que ela é uma mulher de bom caráter. Como isso acontece? Por meio das atitudes dela. Todo o livro de Ruth é um livro pequeno, mas é um livro que demonstra isso. Percebe-se que ela é uma mulher de bom caráter. E ela veio de um povo que é visto com maus olhos pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Então, para ela ter sido reconhecida como uma mulher de bom caráter, eles perceberam realmente que ela tinha atitudes honradas, atitudes que condizia com vamos dizer, com a gentileza que ela tinha, sabe? Com aquela graça que ela tinha, que não era superficial, era bem fundamentada. Aí, só para vocês terem por base, tem muitas outras mulheres na Bíblia que demonstram isso, mas é só para vocês terem de exemplo, assim, prático, ver como se desenrolou a história de Ruth e as atitudes que ela teve. E como ela até mesmo ouviu as mais velhas. No caso ali foi a sogra dela. Ela respeitava a sogra dela e ela ouvia os conselhos da sua sogra, das mulheres mais velhas,
sabe? Muitas mulheres jovens não estão nem aí para o que as mais velhas falam, nem mesmo sua própria mãe, não escuta a mãe, não quer saber, não, tipo assim, ai, fulano é chato, aí fica falando, tipo assim, fica falando coisas do século passado, não tem nada a ver. Tipo assim, não, nem considera, nem escuta, nem avalia, nem pondera. Já descarta só porque é uma pessoa mais velha. Só porque é uma pessoa, ai, fulano é chato, sabe? São sinais, são dicas, pistas. Agora eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. Aqui eu escrevi as versões, ó. Aí aqui, vamos lá. Aqui eu já li para vocês essa parte e essa parte aqui que fala sobre a esposa de caráter nobre. Uma coisa que é diferente aqui, ó. Mulher virtuosa. Aqui traz a palavra mulher e aqui fala esposa. Aí por isso que eu falei aquelas questões para vocês. Eu acho que quando fala esposa é para que o homem venha buscar uma mulher de bom caráter para ser sua esposa. Não é, esse texto traz esse sentido para que o homem venha ter esse tipo de olhar. Ó, eu vou ler aqui para vocês esse textinho que eu escrevi. Ó, em português, ao optar por expressões como mulher virtuosa ou mulher de valor, aqui olha só, deixa eu só abrir uma questão. Mulher virtuosa não é uma tradução ruim, só que com o tempo ela perdeu a importância da mulher virtuosa, da virtude da mulher. Isso é muito importante, essa palavra é muito boa, porém, com o tempo saiu do seu uso mais correto e entrou para um campo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas, tipo assim, antigamente era perfeita. A forma de traduzir como mulher virtuosa seria o equivalente a uma mulher de caráter nobre. Tá bom, gente? Só para deixar claro. Ou mulher de valor. O texto acaba por vezes. Mulher de valor é trazido na versão NVI hoje em dia e eu acho que na versão NTLH também. Acaba por vezes perdendo esse vigor pedagógico. Olha só, esse pedagógico, trazer algum tipo de ensino. Olha só. A palavra virtuosa, no português contemporâneo, que é usado hoje em dia, pode soar como algo passivo, contemplativo ou apenas uma qualidade abstrata. Ou seja, tipo aquela mulher, sabe, meiga. Tipo, tem vídeos no YouTube assim, mulheres refletindo sobre o Provérbios 31. E uma mulher, sabe, contemplativa, olhando uma paisagem, numa postura bem passiva. E não é sobre isso que o texto está falando, sabe? Aí, quando fala mulher virtuosa, pode soar esse ar contemplativo, atitude passiva, como se fosse um dom natural que ela tivesse, como se fosse assim, olha só como é que ela é serena, olha só como é que ela fala baixinho, no sentido bem natural da própria natureza dela. Não é uma coisa que ela precisa buscar constantemente por meio de escolhas importantes ao longo da vida, sabe? Enfim, já caráter nobre exige responsabilidade, olha só, exige responsabilidade, isso daqui é muito importante. É exigido de nós, mulheres, muita responsabilidade, só que hoje em dia parece que tipo assim, isso não conversa. Mulher e responsabilidade não estão na mesma conversa, no sentido de que nós precisamos entender que nós somos responsáveis em exercer atitudes correspondentes com uma pessoa de caráter nobre, de caráter honrado, uma pessoa digna. A gente precisa buscar por esse tipo de atitude. Nós não somos crianças, nós somos mulheres adultas, amadurecidas. Então a gente precisa ter atitudes condizentes com uma mulher adulta de nobre caráter. Não podemos ficar no campo da infantilidade o resto da vida. E isso precisa ser exigido de nós mulheres. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá, só que isso é suavizado pelas versões bíblicas que parece que querem colocar a gente, nós mulheres, sempre no campo da infantilidade. Nunca chamar a nós a responsabilidade de fato, que nós somos responsáveis pela parte que nos cabe fazer. Vamos lá. E intenção. Ó, responsabilidade e intenção. O caráter nobre não é um dom estático.
que a mulher simplesmente ganha, sabe? Tipo, ai, ganhei esse dom. É algo construído através de escolhas diárias, é o que eu falei. Disciplina moral, postura diante do caos. Olha aqui, postura diante do caos. Mediante as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo postura correta diante do que vem acontecer. E temor a Deus. Isso aqui é muito importante, ó. Temor a Deus. Vamos lá. Remove o tom de mero elogio, sabe? Tipo assim, esse texto aqui não é para elogiar a mulher. Não é isso. Não é um elogio à mulher. Não. Isso daqui é uma lista descritiva de como a mulher deve se portar para que venha a ser vista como potencial para se tornar a esposa de um homem de Deus. Isso daqui que acontece. Vamos lá. Ó, remove o tom de mero elogio, em vez de ser apenas um adjetivo de mera exaltação superficial, que eu acho que entra na questão da mulher de valor, eu acho que fica muito soando uma exaltação superficial. Funciona como um chamado à maturidade e ao dever de cultivar uma firmeza ética inabalável. Olha só, muito importante aqui, ó. Deixa eu ver se funciona bem aqui, ó. Ó, funciona como um chamado a uma firmeza ética inabalável. Olha só que interessante. Eu passei o marca-texto aqui, ó. Funciona direitinho, vamos lá. Mantém o equilíbrio da busca. Quando o texto diz quem encontrará, aqui está falando com o homem, ó. A clareza sobre o caráter nobre estabelece um padrão alto, não apenas para o discernimento do homem, ou seja, o homem precisa ter esse discernimento na hora dele buscar uma mulher para se tornar a sua esposa. Ele precisa entender, é esse tipo de mulher que eu tenho que buscar para minha vida. Não quer dizer que essa mulher não vai ter falhas e defeitos, não é isso. Não é isso que vai acontecer. Mas ela precisa estar buscando por ser sempre uma mulher de caráter nobre e honrado, uma mulher digna diante de Deus, uma mulher de fato virtuosa. Não sempre numa postura passiva de contemplação, e sim numa postura ativa de, em meio ao que vem acontecendo na vida dela, ela se posiciona de forma correta, de forma temente a Deus e não fica só naquela parte superficial que com o tempo se desfaz, sabe? Ela realmente ela é bonita por dentro, mais até mesmo do que por fora, sabe? Enfim, ó, deixa eu marcar aqui. Ó, estabelece um padrão alto, não apenas para o discernimento do homem que busca uma esposa. Olha só, para o homem que busca uma esposa. Você está buscando uma esposa? Então você tem que ter esse tipo de questão a olhar. Você tem que ter esse tipo de discernimento. Hoje em dia, a gente está vendo muito problema com homens tendo problema com mulheres, ainda mais como os meios jurídicos estão se seguindo hoje em dia. Isso está surgindo muito problema na vida do homem correto, do homem temente a Deus, do homem que tem, de fato, uma postura de homem. Então, quando você estiver olhando para uma mulher, buscando, analisando para que ela venha possivelmente ser a sua esposa, eu acho que até mesmo a sua namorada, você deve buscar com uma mulher de nobre caráter, para que você não venha amanhã ou depois sofrer graves problemas. E até mesmo imagine se você tiver filhos com uma mulher que não tem um nobre caráter. Olha só que confusão, olha só que problema, e lembrando que os filhos são nossa responsabilidade, tanto da mulher quanto do homem. Então, para evitar muitos problemas futuros, busque uma mulher de nobre caráter. Mas é possível que você tenha problemas mesmo assim? É possível, porque a vida é um constante movimento e depois que o mundo se tornou um mundo caído, mesmo que você siga tudo certinho, é possível que ainda mesmo assim você lide com situações inesperadas, que uma mulher que parecia ser de nobre caráter, ou tinha até atitudes condizentes com uma mulher de nobre caráter, venha a escolher
não ser mais uma mulher de nobre caráter e ter atitudes no oposto disso. Isso é possível no âmbito feminino e no âmbito masculino, é bem possível. Mas é mais fácil você dar certo você seguindo o que está escrito na Bíblia, as recomendações bíblicas, do que se você nem buscar seguir aqui, ter um tipo de uma análise mais coerente com o texto bíblico. Como fala aqui, um discernimento mais coerente, mais próximo com o que está na Bíblia. Olha só, mas para a própria mulher. Ó, esse texto aqui, agora entra o que implica na própria mulher aqui. Ó, vou botar de rosinha mesmo. Mas para a própria mulher. Em que sentido? Que é confrontada. Olha só, nós estamos sendo confrontadas. Eu estou sendo confrontada por meio desse texto. A ser intencional na formulação da sua vida interior. Ou seja, precisamos buscar por amadurecimento e crescimento espiritual. E também na vida ética, na parte ética da nossa vida, na parte que envolve as nossas ações. Isso aqui também está falando com as mulheres, mas nesse sentido, nos chamar à responsabilidade. Ó, exige responsabilidade. Aqui, ó, responsabilidade. Vamos lá. Quando a tradução explícita o caráter nobre, o texto deixa de ser uma poesia de bajulação. Ó, o texto deixa de ser uma poesia de bajulação e passa a ser um espelho de responsabilidade prática e dignidade moral. Ou seja, ó, passa a ser, olha aqui. Então, esse texto aqui ele é muito importante para nós mulheres, para que nós venhamos ter isso como modelo, como espelho. Aí tem gente que fala assim, é tão difícil ser uma mulher virtuosa nesses termos, tem que fazer tanta coisa. Isso daqui é só uma demonstração, é só uma forma descritiva do homem conseguir perceber que tipo de mulher tem um caráter nobre, quais são as atitudes que ela tem que demonstram ter esse caráter nobre. E para nós mulheres também termos isso de entendimento. Mas isso não quer dizer que você tem que... É como uma lista, tipo você vai lá, faz uma lista com vários... Aí vai check, check, check. Não é isso. É para que você venha entender que você tem responsabilidades e você tem que buscar por ter atitudes coerentes com uma mulher de nobre caráter, com uma mulher digna de fato, com uma mulher virtuosa de fato. Que você venha buscar por boas atitudes que agradam a Deus, que honram a Deus, consequentemente vão honrar seu marido e seus filhos. Que ela não é elogiada apenas pelo povo da cidade e pelo seu marido, também é elogiada pelos seus próprios filhos. Ela é honrada também pelos seus próprios filhos. E ela se preocupa com todos os aspectos da sua família, inclusive na questão financeira. Ela não fica gastando de forma desenfreada, ela não tem atitudes infantis e egoístas, ou pelo menos busca não ter, na hora de gastos financeiros. Isso eu também estou falando muito comigo, porque eu gosto muito de comprar bíblias. E se deixar, eu quero comprar todas as bíblias que aparecem na minha frente. Então, eu também tenho que segurar muito meus impulsos de compra nesse sentido, pensando, nós estamos vivendo hoje numa visão financeira condizente com essa compra que eu quero fazer. Isso daqui é correto, é saudável de se fazer nesse momento da nossa vida? Então, uma mulher que se preocupa com essas questões também, sabe? E visando tudo isso, a gente consegue perceber quais atitudes condizem de fato com uma mulher de caráter nobre, de caráter honrado e digno, como eu já acabei de falar. E o livro de Ruth é um bom exemplo de tudo isso. E só para fechar aqui o estudo que eu fiz, ó, aqui do lado de cá não tem nada anotado, tá vendo, gente? Eu só anotei do outro lado, mas ó, fica aparecendo a sombra do que eu escrevi, porque essa página ela é muito fininha. Só que aí eu deixei aqui para ela não fazer volume na minha Bíblia, e porque eu queria realmente só escrever o que está escrito aqui. Só que já está aqui, ó,
Se eu tiver alguma notinha pequena, dá para eu colocar em alguns cantinhos desse pedaço aqui, ó. Mas, por enquanto, já está completo. E se caso precisar, eu pego outra Bíblia para terminar esse estudo. Aí, eu queria só pegar aqui o comentário bíblico do Matthew Henry, que ele traz um comentário pastoral falando sobre esse texto. E eu gostei muito do que ele disse. Eu acho que ele trouxe essa abordagem do que eu tenho falado com vocês, do que eu estou falando com vocês, ó. Ele, inclusive, faz uma lista de oito requisitos, olha só. Aí, olha só o que ele fala aqui, ó. É muito cuidadosa, recomendando-se ao afeto e à estima de seu marido. E está disposta a que ele tenha autoridade sobre ela. Olha só. Ele aqui tá falando aqui, ó. Eu achei muito interessante. Olha só o que ele fala no tópico 1. Seu marido está feliz e pode confiar nela. Ele permite que a sua esposa administre vários assuntos para ele. A sua constante atividade é fazer-lhe bem. Ou seja, eles trabalham juntos na administração da casa no sentido de que ele confia nela. Ele não tem desconfiança dessa mulher. Ele sabe que além dele poder confiar nela no sentido de que ela é parceira dele, tipo, ela está junto com ele, ela apoia ele, ela também aceita a autoridade que ele tem sobre ela. Ser parceira do marido não significa que ele não tem autoridade sobre ela. Ele tem autoridade sobre ela e ela, mesmo estando junto dele nessa, vamos dizer, é uma equipe que os dois trabalham juntos, ela entende que ele tem autoridade sobre ela, sabe? Isso tem que funcionar muito bem. Nós estamos trabalhando juntos, mas você tem autoridade sobre mim. Eu entendo isso e eu respeito isso. E vamos trabalhar tendo sempre isso em mente. Isso é muito importante. A mesma coisa que os filhos podem trabalhar junto com os pais, mas o pai sempre vai ter autoridade sobre o filho. A mãe também sempre vai ter autoridade sobre o filho. Então, não quer dizer que os filhos e os pais não possam trabalhar juntos, não possam ser parceiros, mas visando sempre essa autoridade. Aí o marido tem essa autoridade sobre a sua esposa. Isso é importante ser sempre frisado, porque às vezes a gente usa palavras como parceria, as pessoas acham, ela está dizendo que o homem e a mulher são semelhantes no sentido de autoridade. Não é isso que eu estou falando. O homem tem autoridade sobre a esposa e a mulher precisa entender isso. Só que a mulher também, ela tem a sua parte de desenvolver, de ajudar o seu esposo, de apoiá-lo e de fazer coisas que ele também não precisa fazer tudo, sabe? Não precisa. Todas as coisas ele precisa fazer. Pode sim dividir, distribuir com a sua esposa, mas visando que ele tem autoridade sobre ela. Aí tem vários tópicos aqui. E aquele trechinho que eu escrevi aqui, ó, foi tirado dessa parte aqui que eu pintei de verde. Ó, seja o que for que faça, resultará para o bem através da administração prudente. Fala sobre ela ter esse cuidado na hora de fazer uma compra, ela avaliar bem, ela ponderar bem. Por isso que fala no versículo 16, avalia o campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho, no sentido de que ela faz uma compra, ela lida com o dinheiro de forma consciente e de forma que ela tudo vai funcionar bem, sabe? Ela não vai comprometer a renda da família com questões que poderiam esperar mais tempo. E aquilo ali pode até vir a gerar lucro a longo prazo, sabe? Algo produtivo. 4. Cuida bem dos assuntos relacionados à sua casa, para obrigar cada um aqui usa a palavra até obrigar, a cada um a cumprir seus deveres com Deus e uns para com os outros, assim como ela mesma o faz. Olha só, assim como ela mesma faz. No caso aqui, obrigar é tipo assim, direcionar. Aqui tá falando das pessoas que a servem, sim, mas também tá falando dos seus filhos, de todos que trabalham junto nessa família, sabe? A família, se você encarar a família como uma empresa, fica tudo muito mais fácil, sabe? Como se a mulher fosse aquela que ajudasse o seu marido na administração. Só que funciona muito bem. Cada um tem uma participação, mas todos estão trabalhando juntos para o crescimento dessa empresa.
todos são uma só equipe, mas tem partes diferentes. E assim como ela exige que os outros cumpram seus deveres, ela também precisa fazê-lo. Ó, está atenta a dar e receber e o faz generosamente e alegremente. É discreta e leal. Toda palavra que diz demonstra que ela se rege pelas leis da sabedoria. Ela não somente toma medidas prudentes para si mesma, mas dá conselhos prudentes aos demais. Olha só, isso daqui tá muito legal. Deixa eu pintar de azul. Ela não somente, toma medidas prudentes para si mesma, ou seja, ela também pensa assim, as minhas atitudes têm que ser prudentes. E ela tem que tomar medidas mediante a isso, sabe, sobre isso. Mas dá conselhos prudentes aos demais. A lei do amor e da bondade está escrita no seu coração e é demonstrada pela língua. Seu coração está repleto de coisas eternas. Ainda quando suas mãos estejam completamente ocupadas com os afazeres do mundo. Olha só, ou seja, ela se preocupa em ler a Bíblia, em meditar na palavra de Deus e buscar em louvar a Deus. Mesmo que ela está muito ocupada e atarefada, ela sempre separa um tempo para priorizar as coisas de Deus, ou para, sabe, tipo assim, hoje eu não consegui ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia só um pouquinho, mas eu vou meditar no Evangelho, eu vou meditar na palavra de Deus, e eu vou pensar sobre isso ao longo do meu dia. Mesmo eu muito ocupada, eu vou me voltar para isso, sabe? Como se isso fosse muito importante para a minha vida. Olha só o que ele está dizendo aqui. Aqui, acima de tudo, olha só o que eu falei com vocês antes. Acima de tudo, ela teme ao Senhor. Isso tem que ser acima de tudo. Isso é muito importante. A beleza não se recomenda a Deus, nem a prova de sabedoria e bondade. A beleza tem engano, tem enganado a beleza. Olha só isso aqui. Deixa eu pegar outra cor, porque isso aqui é muito importante. A beleza tem enganado muitos homens que escolheram uma esposa por ser apenas bela. Porém, o temor de Deus que reina no coração é a beleza da alma e esta dura para sempre. Olha isso aqui. Matthew Harris sempre acerta, né? Ou seja, a beleza, ela pode se enganar. Ela pode enganar. Se você for atraído somente pela beleza externa, você tá lascado. Você precisa buscar pela beleza interior, pela beleza interna. E, o temor a Deus que reina no coração é a beleza da alma. Olha só, para você ter uma dica. Como eu vou saber se uma mulher ela tem a beleza da alma? Ela tem que temer ao Senhor. Primeira coisa, ela precisa temer ao Senhor. E automaticamente você consegue perceber nas atitudes dela que esse temor ele é real, ele é vivido, sabe? De fato. Ela é firme para suportar a ira e o desengano. Reflete e pondera com consolo quando chega a velhice, que não esteve ociosa e nem foi inútil quando foi jovem. Não esteve ociosa e nem foi inútil quando foi jovem. Nossa, ele puxa muita responsabilidade, né? Tá certo, mas, né? A gente não é acostumado a ver textos assim hoje em dia. Aí eu vejo assim, eu fico assim, nossa, isso aqui é muito... deixa eu ver aqui. Não esteve ociosa e nem foi inútil quando foi jovem. Isso aqui é muito interessante. A gente não vê pregações assim acontecerem na igreja para o público feminino. Sinceramente, eu não vejo. Se vocês veem, vocês são privilegiados. Eu não vejo, não mais hoje em dia. Regozija-se com o mundo vindouro. Ou seja, ela se alegra e o motivo da felicidade dela é o mundo vindouro, que é Cristo Jesus, né? O reino de Deus, né? É uma grande bênção para as pessoas com que ela se relaciona. Ou seja, ela é uma pessoa agradável de se viver, mas ela, de fato, ela traz um bem-estar para quem está em volta dela, sabe? Uma pessoa boa de se conviver, no sentido de que ela
demonstra esse amor de Deus, sabe? De fato, sabe? Por meio dessas atitudes. E ela é uma bênção para as pessoas à sua volta. Ó, seu futuro é bom e pode ter certeza de que a árvore é boa. Se o fruto é bom, pode ter certeza que a árvore é boa. Olha só isso aqui. Se o fruto é bom, podem ter certeza de que a árvore é boa. Porém, elas deixam que as suas próprias obras a louvem. Olha aqui. Ou seja, isso aqui conversa com o que Jesus fala o tempo todo. Então, isso aqui não está incorreto, isso está certo. Só que aí, antes, eu vou parar de ler sobre as questões da mulher e eu vou ler esse pedacinho final aqui, olha só. Esta passagem deve ser aplicada a pessoas, tá vendo? A pessoas. Porém, não poderia também ser aplicada, não poderia também ser aplicada à igreja, que é descrita como uma esposa virtuosa. Deus, por sua graça, tem formado um grupo de verdadeiros crentes dentre os homens pecadores, para que possuam toda a excelência da descrita, toda a excelência aqui descrita. Ou seja, todas essas descrições aqui podem ser voltadas para o campo da congregação, da igreja, sabe? Do povo de Deus como um todo. Seria tão bonito que todos nós agíssemos desse modo, né? Buscássemos o temor de Deus, viver de fato como pessoas de bom caráter, pessoas honradas, pessoas que fazem o bem a quem está à sua volta, mas são pessoas prudentes, pessoas que refletem a beleza de Deus na sua alma e não só uma beleza externa que é falsa e enganosa, sabe? Seria tão bom, é bom que isso aconteça. Eu, né, creio que isso vai vir a acontecer e isso já acontece, só que infelizmente há muito joio no meio do trigo. Mas existem pessoas que vivem de fato ou buscam viver essa realidade todos os dias, homens e mulheres de Deus. Mas voltando à questão, esse texto aqui é nesse como se fosse uma lista, ó, lista descritiva. Tá vendo? Isso aqui é uma lista descritiva sobre que aspectos um homem deve buscar numa mulher para que venha a ser a sua esposa, para que venha a se tornar a sua esposa de fato, e também uma lista descritiva para que as mulheres venham que tipo de mulher eu preciso me tornar para ser vista e considerada como uma mulher de bom caráter, sabe? Porque o texto fala disso. Os homens da cidade, as pessoas importantes da cidade, que eram respeitadas quando falavam, eles reconheciam essas atitudes da mulher virtuosa, da mulher de bom caráter. Então, realmente, isso vai acontecer, mas para isso nós precisamos ter esse tipo de conduta. Ó, aí aqui eu finalizei o estudo, falei muito, ó, finalizei o estudo, e como eu falei, a Ruth é um ótimo exemplo disso. Se a gente quiser um exemplo bíblico de que tipo de mulher viveu essa realidade, Ruth viveu isso, não foi só Ruth, mas eu gosto muito da personagem Ruth. Eu, tipo assim, eu uso ela como espelho para minha vida. Eu não consigo viver tudo como ela viveu, no sentido de ser honrada o tempo todo. É uma busca incessante, mas eu vejo que essa mulher aqui é de fato uma mulher de Deus. É uma mulher de bom caráter, uma mulher honrada, uma mulher digna diante de Deus, diante dos homens que todos percebiam que essa mulher aqui era uma mulher digna, sabe? Digna mesmo. Em qualquer aspecto e campo da palavra dignidade, você pode, como se ela fosse a personificação da mulher de caráter, da mulher honrada, da mulher de caráter nobre e de bom caráter. Ruth, sabe? Aí é muito importante todo esse texto aqui, você ler e você meditar. E, consequentemente, olha só que homem incrível que apareceu na vida dela, Boaz. Um homem de Deus, um homem honrado, um homem que condizia com uma mulher de bom caráter, sabe? Um complemento perfeito, no sentido de que ele era um homem honrado, ele estava à altura dessa mulher de bom caráter
E ela também estava à altura dele, sabe? Então eu acho muito importante isso. Não só enaltecer na figura de Ruth. Boaz também era esse homem. A gente vê no texto que é descrito também que todo mundo daquele lugar via como Boaz era um homem honrado, um homem digno, e ele cuidava das pessoas, sabe? É muito interessante esse texto, é muito interessante mesmo. Leia que você vai entender o que... Isso aqui conversa muito com o texto de Provérbios 31, que a gente estava vendo agora há pouco. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui, já falei muito já, né? Esse vídeo deve ficar muito grande. Eu vou tentar editar ele um pouquinho para tentar diminuir ele o máximo que eu conseguir. Mas deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês concordam, se vocês discordam também, né? Com respeito, né? Mas podem escrever se vocês discordam, não tem problema, eu vou responder vocês na medida do possível. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o like no vídeo. É muito importante para mim, esse canal ele é muito pequenininho, ele precisa crescer, mesmo que seja aos pouquinhos. E compartilhe esse conteúdo para mais pessoas que vocês acham importante receber esse tipo de conteúdo para meditar nessa palavra, porque é importante a gente venha ter esse tipo de olhar para que nós venhamos ensinar isso aos nossos jovens, né? Jovens rapazes que estão em busca de futuras esposas, que eles venham ter isso em mente, para que eles não venham a cair em ciladas e para que as jovens moças também venham buscar ser esse tipo de mulher, porque é muito importante, né? Para que venham de fato agradar a Deus. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.